Então, boa noite a todos e todas. Prazer novamente, cumprimentar vocês e dar início à nossa terceira noite, do seminário da 21ª Semana dos Museus. Agradecendo mais uma vez ao Centro Cultural Vale Maranhão e a todos que estão aqui presentes. A noite de hoje é uma noite, para mim, muito especial. Todo mundo de casa, todo mundo do NIDA, Núcleo de Pesquisas, Inovação, Design e Antropologia da UFMA. No NIDA, nós temos uma abordagem antropológica do design, trabalhamos dentro de uma perspectiva da decolonialidade, que implica a desconstrução de métodos, de abordagens e a valorização de saberes outros, que não são os saberes da ciência positivista, os valores atrelados a uma visão capitalista da produção. Nós estamos localizados no programa de pós-graduação em design da UFMA, na linha de materiais, processos e tecnologias. Então, a gente está muito mais ligado às qualidades dos materiais, na relação das pessoas com o artesanato, do que propriamente nas propriedades técnicas desses materiais. É claro que elas emergem do processo de pesquisa, é claro que a gente dialoga com essa questão das propriedades, mas o que está em foco é realmente a questão das relações, as relações de poder que se estabelecem nos processos entre designers e artesãos, as relações das pessoas com os materiais, a relação de consumo que se estabelece, e como esses significados vão circulando na nossa sociedade. Então, essa mesa de hoje ela é composta por pessoas que fazem parte ou fizeram, mas eu digo que quem entra no NIDA vai ser sempre NIDET, nunca sai, de fato. Então, eu vou chamar a mesa, as cadeiras, aliás, para compor essa conversa de hoje. Os temas que a gente vai tratar vão ser essa relação entre as pessoas, os materiais, e a produção de compósitos. Nós vamos tratar da questão da educação ambiental e os conceitos de biocentrismo. Vamos tratar da questão da desmaterialização do design e a questão do acesso à vida econômica por meio do artesanato e dialogando com a economia solidária. Então, chamo primeiramente Caroline Pedraça, mestre em design e arquiteta. Tayomara Santos, doutoranda em design, mestre em design pela UFMA, designer, Luísa Farias, mestranda em design da UFMA. E Luiz Lagares Zidio, doutor em design pela UENG e pós-doutorando lá na UFMA com a gente. Hoje eu vou ficar de plateia, de queixo caído, olhando esse pessoal falar. Obrigada. É uma honra estar na mesa com Tayomara, Luiz, Luísa, que são pesquisadores assim aprofundados, detalhistas, cuidadosos. Eu acho que todo mundo que sai do NIDA sai assim. Então, realmente é um orgulho poder dividir esse momento com eles. Eu vou falar da minha pesquisa. E o meu tema de pesquisa, eu trabalhei com o resíduo da Jussara. Eu coloquei aqui para a gente conversar e eu dou início topificando o que é esse conhecimento narrativo. A gente tem falado muito sobre isso nos dias de hoje, sobre a narrativa, e um dos filósofos, um dos autores que eu utilizei na minha pesquisa foi o Tim Ingold, que ele fala sobre esse conhecimento narrativo. Ele fala que esse conhecimento, inclusive o científico, ele é construído de várias histórias, como se a gente estivesse fazendo uma trança de vários fios, cada um contando sua experiência, trazendo suas memórias, sua história para dentro da pesquisa. E eu fiquei com a parte de falar que o campo leva a gente a ouvir o outro, mas eu acho que a gente só ouve aquilo que a gente está aberto a ouvir. Então, quando eu fui para campo, eu acho que por causa das leituras que a gente já estava tendo no NIDA, eu já tinha uma noção de que eu precisava estar atenta. Mas também isso foi sendo construído. Pode passar. E eu trago essa primeira foto, que ela é muito linda,
Tayomara que tirou, né? E eu acho ela maravilhosa, tanto é que eu nunca postei nas minhas redes sociais. Eu adoro fotografia, mas tem algumas que eu não consigo postar, porque eu acho elas tão especiais que eu vou ter que fazer uma legenda e eu não vou conseguir, enfim. Mas eu trouxe ela porque, quando eu entrei no mestrado da UFMA, eu entrei para pesquisar outra coisa. E, durante os estudos, as disciplinas, Raquel me convidou para pesquisar no Maracanã, sobre a Jussara. Gente, eu só queria aprender. Então, assim, se eu tivesse que mudar meu tema, eu mudaria. Eu não estava apegada ao meu tema, eu dava aula na faculdade de arquitetura e eu queria tanto absorver aquele conhecimento para poder trazer isso para as aulas que eu falei na mesma hora, eu topo. Mas, Raquel, o que eu vou fazer? Não sei, a gente ainda vai descobrir. Aí um dia ela disse assim, olha, tu vai para campo com Tayomara. Meu Deus, eu vou pela primeira vez para o Maracanã. Aí o Tayomara, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai olhar umas sementes. Aí eu pensei assim, cara, se eu for para dentro da mata do Maracanã, eu vou entrar nessa pesquisa de qualquer jeito, porque eu sabia que eu era um corpo estranho ali. Então, eu tinha que ir com o objetivo de que eles tivessem alguma identificação comigo. Tanto as pessoas da pesquisa, quanto as pessoas do Maracanã. Gente, eu botei um tênis de borracha, uma calça jeans bem grossa, que não entrava mais em mim, vocês estão percebendo, está bem apertada. Eu falei, onde me colocarem eu vou e estou lá. E aí a gente chegou lá, começamos a olhar as sementes e Tayomara fez essa foto. E um dia ela me mandou, meu Deus, que foto linda. E tudo começou a partir daí. Pode passar. Quando a gente começou a visitar o Maracanã, a gente foi no Parque da Jussara. E a gente percebeu que as barracas eram muito quentes. Então, ali nascia a ideia de pesquisar um material que pudesse ser térmico e acústico para aquelas barracas. E esse material seria feito dos resíduos da Jussara. E a gente conheceu um casal que produzia adubo. E eu comecei a conversar com esse casal. Meu primeiro contato com eles não foi muito amistoso. E eu comentei durante o meu primeiro contato que eu tinha uma roseira que não estava nascendo flor. E aí ele disse assim, pois então eu vou te dar um saco desse adubo, que ele é muito forte, aí tem todo aquele conhecimento em volta da Jussara, e eu levei esse adubo, gente, com uma semana nasceu uma florzinha, e começou a pipocar as florzinhas. E eu mandei para eles, eu falei, adivinha quem está dando flor? E aí a gente começou um contato a partir dali. E, através desse contato, eu comecei a ganhar a confiança deles e eles a ganharem a minha confiança. E nós fomos construindo esse conhecimento narrativo. E aí veio a pandemia, né? E quando eu comecei a estudar para qualificar, entrou a pandemia. Então, aquele contato presencial que eu tinha com aquele casal tinha que se dar através do WhatsApp, porque eu não podia mais ter encontros presenciais com eles. Só um parêntese. 3 ou um mês antes, eu acho que 3 semanas antes, eu perdi o meu irmão por uma doença crônica, que eu acho que não tem cura. Então, eu já entrei na pandemia sabendo que a ciência não respondia tudo. Daquela maneira que a ciência, que a gente olha a ciência. Eu tinha me formado e a ciência era aquela coisa positivista, de 1 mais 1 é 2. Então, eu já sabia que não era isso que eu ia encontrar. Então, quando chegou a pandemia, eu sabia que eu ia ter que que eu estava aberta a conhecer outras coisas e a lidar com outros saberes. E aí começamos a trabalhar por meio de mensagens de WhatsApp. O meu método de pesquisa, apesar de eu estar falando de muita subjetividade para vocês, eu tinha um método que era dado em 4 etapas, e esse método ele não era rígido. Então, eu poderia fazer essas etapas em momentos diferentes. Então, aquilo que a gente tinha imaginado, que era fazer uma oficina com esse casal, que já tinha um conhecimento sensorial desse material, de pegar, de sentir, de deixar fluir esses materiais de acordo com a resistência desses materiais, não ia acontecer dessa maneira. Então, eu comecei a trabalhar só no laboratório da UFMA, mas sempre trocando figurinhas. Então, eu mandava uma mensagem, olha, o adubo
está estragando, o que é que eu faço? Carol, bota no sol. Não tinha sol, porque estava chovendo. Aí, Denilson, o que é que eu faço? Bota na estufa. Aí a estufa acumulava calor, apodrecia para um lado. Raquel, não está dando certo. Carol, nem sempre vai dar certo. A ciência é assim mesmo, pesquisa é assim. E aí minha pesquisa foi indo. Denilson, o que é que tu acha? Eu consegui fazer a plaquinha, mas está dando mofo. Carol, mistura antes com pimenta. A pimenta é um conhecimento das artesãs. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu tenho um guarda-roupa que deu mofo há umas 3, 4 semanas atrás, e eu tive que limpar ele todo. As plaquinhas estão lá em casa intactas. Então, assim, elas resistiram, e todo esse conhecimento que a gente acha que só vem da ciência, a gente tem toda uma sabedoria por trás que sustenta outros conhecimentos, sustenta outros valores. Então, eu iniciei sozinha, né, no laboratório, trocando figurinhas com o laboratório de química da UFMA, com eles. Cheguei a essas placas, e quando a gente estava pesquisando, ainda no teórico, eu vi que a gente poderia fazer vasos biodegradáveis, né? Então, a gente desenvolveu as placas, testamos, elas suportam um determinado peso, essas placas. Nós não conseguimos realizar testes acústicos, porque todos os laboratórios estavam fechados. Então, a minha pesquisa ela foi atingida, de uma certa maneira, pela pandemia, mas os resultados, no processo, foram muito interessantes. Então, eu sempre gosto de frisar que o principal foi o processo, né? E, pode passar. E aí que, por fim, com o afrouxamento, aí a gente conseguiu se encontrar e fazer uma oficina na casa deles. Eles fizeram um bolo de milho, café. E, durante a oficina, eles falaram, olha, Carol, acho que tem que tirar um pouco da água. Eu acho que esse resíduo poderia ser mais granulado. E fomos também trocando figurinhas ali. Pode passar. Ai, só um pouquinho. Keila, volta só um pouquinho, rapidinho. Keila e Edmilson me ajudaram nessa pesquisa. Deles vem esse conhecimento. Keila é professora, sabia termos técnicos sobre o adubo, e Edmilson bota a mão na massa. Então, ele era aquele que sentia como as coisas aconteciam, e Keila é como se ela desse o nome a essas coisas. Então, foi um aprendizado muito grande poder fazer isso com eles. Pode passar. Por fim, eu acho que essa imagem assim foi uma hora que Keila pegou o vasinho, que eu falei, olha, fica com esse vasinho e planta. Aí eu mandei uma mensagem, Keila, como é que está o vasinho? Carol, eu deixei ele no peitoril, não sei aonde, já pegou chuva, já caiu, mas está aqui inteirinho, gente, então está dando certo, né? Aí ela plantou, e quando eu fui lá, eu vi a plantinha plantada. E, gente, o que fica, né, para mim, porque para vocês, cada um vai ficar dentro do seu espectro, né? O que fica para mim dessa pesquisa é isso bem aqui, ó. Ao invés de tratar a ciência e a cultura como iguais e opostas, classificadas em ambos os lados de uma divisão arbitrária entre espaço e lugar e entre razão e tradição, eu sugiro que o melhor caminho seria reconhecer que o conhecimento científico, tanto quanto o conhecimento dos habitantes, é gerado dentro das práticas de peregrinação. Gente, está todo mundo peregrinando. Está todo mundo buscando, né? E dentro da sua realidade a gente encontra o conhecimento que a gente precisa. Então, pois os cientistas também são pessoas e habitam o mesmo mundo que o restante de nós. Obrigada, gente. Pessoal, boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu me chamo Tayomara Santos, né? E aí eu fiquei incumbida de conversar com vocês sobre educação ambiental, né, dentro dessa discussão, né, da mesa de assuntos que são tão pertinentes para a gente hoje, né, já puxando o que foi discutido ontem, na mesa de ontem. Então, para eu falar de educação ambiental, eu preciso falar de um percurso antes, que foi trabalhando com artesanato
dentro desse território chamado Maracanã, da qual a Carol acabou de mencionar, né? Porque eu precisei construir todo um processo até chegar do porquê está aí hoje trabalhar a educação ambiental com essa comunidade, né? E aí, esse processo de educação ambiental, do qual eu trabalho com eles, tenho trabalhado agora, eu chamo de educação ambiental biocentrado, né? E aí eu vou justificar o porquê desse título, né, desse nome. Deixa eu passar, minha querida. Então, contextualizando, né, o Maracanã, eu sei que muitos de vocês conhecem o Maracanã, se não de ter ido presencialmente, mas de ouvido, de escutar falar, né, pela questão da riqueza em biodiversidade desse território e também por conta da tradição ancestral muito forte que tem, advinda aí das tradições do Bumba Meu Boi e da festa da Jussara, que eu acho que todo mundo conhece. Professora, Jussara é como nós chamamos açaí aqui no Maranhão, específico em São Luís, né? Nós chamamos assim. Então, o Maracanã hoje é um território localizado dentro de uma unidade de conservação, especificamente numa área de proteção ambiental, né? Como falei para vocês, riquíssimo em tradições ancestrais, por estar aí dentro da área de ser coberto por floresta amazônica, ter uma riqueza em plantas, em fauna muito grande, mas hoje, pelo processo de supressão por conta do projeto do Minha Casa Minha Vida. Cortou. Oi. Por conta de um projeto, de um processo demográfico não planejado ou mal planejado, tem passado por muitos problemas de caráter ambiental, não é? Pode passar. Então, isso aqui é só para contextualizar esse território. Mas o meu início dentro da comunidade, como pesquisadora, como cidadão ludovicense e também como entusiasta do Maracanã, né, por conta de tudo que representa, começou por conta desse resíduo aqui, que é o caroço de Jussara, né, após despolpamento. Né? Então, as pesquisas de design na comunidade começaram de modo de encontrar tratativas e soluções para o uso desse resíduo. Né? E uma das formas que encontrou-se com a possibilidade de trabalhar seria por meio da produção artesanal, na produção de biojoias. Mas a gente precisaria ter um conhecimento para melhorar o aspecto desse material para se trabalhar no artesanato. Porque, como vocês percebem, ele tem como se fossem uns pelinhos, que a gente chama, né? Então, precisaria passar por um processo de tratamento para que a gente pudesse desenvolver as biojoias com esse material. E aí, pode passar, querida. Nós fomos a essa comunidade, nós conseguimos engajar algumas mulheres para que nós pudéssemos organizar um grupo para trabalhar esse material e, assim, constituir esse artesanato com sementes. Né? Nós fomos buscar informações, literatura vigente, em outras experiências de outros estados que já trabalharam com biojoias a partir das sementes, e as mulheres dessa comunidade entraram com o saber delas sobre artesanato, sobre os materiais e principalmente o conhecimento sobre Jussara, que elas que tinham isso. Né? E aí nós trabalhamos, desenvolvemos coletivamente, juntando esses conhecimentos, esses saberes, o processo de beneficiamento desse material. Né, que culminava desde o processo de coleta até o desenvolvimento e venda dessas peças já prontas. E dentro do processo de beneficiamento, o que mais nos preocupava eram os processos de lixamento, os processos de tingimento e de imunização. Porque, com relação às experiências dos grupos que a gente conhecia de fora do Maranhão, eram processos danosos ao meio ambiente. Quanto ao lixamento, nós não tínhamos maquinário para fazer isso. Então, nós, por meio de sucata, né, nós conseguimos desenvolver uma máquina para nos auxiliar nisso. Com relação ao processo de tingimento, nós não queríamos usar pigmentos da indústria têxtil, que era o que frequentemente era utilizado por outros grupos, e a gente começou a procurar materiais naturais para fazer esse processo, e muitos desses materiais da própria localidade. Quanto ao processo de imunização, também era um processo recorrentemente danoso. As pessoas usavam inseticida, as pessoas usavam cal, as pessoas usavam verniz em outros trabalhos de artesanato na comunidade, como os troncos. Né? E nós também não queríamos fazer uso disso, porque, além dessa preocupação ambiental, né, de danificar o solo, tem a questão da saúde, né, de quem vai usar essas peças, esse material. Então, nós
nas pesquisas que fizemos, nós identificamos que existiam alguns óleos de alguns materiais naturais, que inclusive tinham na comunidade que a gente poderia usar para fazer essa imunização. E um dos produtos que nós utilizávamos para fazer o tingimento, que era o extrato de aroeira, também conferia essa proteção a esse material. E aí entram os outros processos de design nesse primeiro momento, né? A cocriação, a produção, a gestão, o marketing, não é nem o marketing, mas o processo de comunicar esse produto para quem tivesse interesse. Então, todos esses processos de design a gente conferiu. Então, isso eu chamei do encontro, né? É o meu encontro com a comunidade, com as pessoas, com as mulheres, para trabalhar nesse processo. Pode passar. E aí já vem o reencontro. Depois que culminou todo esse procedimento, de nós conseguirmos organizar, sistematizar esse trabalho, né, com a venda, eu retornei à comunidade para trabalhar a inserção de outras espécies, de outras sementes, a pedido das próprias mulheres. Então, eu fui para fazer isso com elas. Chegando lá, me deparei com uma série de problemas, principalmente de cunho de gestão, de organização dos processos. E aí elas pediram socorro, né? O que fazer para melhorar todo esse processo? E aí, no meio disso, como uma das estratégias que nós pensamos, foi colocar esse grupo em contato com outros grupos criativos do território e fora dele, né? Mas que essas mulheres do Maracanã elas também pudessem oferecer contrapartidas. E o momento que marca é o encontro delas com pessoas da própria comunidade que conhecem sobre a floresta, sobre a semente e o valor simbólico e ambiental dessa semente. Porque o conhecimento que se tem é o conhecimento de senso comum com relação ao valor da Jussara, o valor econômico e o valor cultural, por conta da festa da Jussara, por conta do Bumba Meu Boi. Mas o valor ambiental ele ficava ali em segunda instância, ou às vezes esquecido. Então, eu consegui colocar elas em contato com guias ambientais que tinham na comunidade. A comunidade, há um tempo atrás, teve um projeto de trilhas ecológicas e consegui formar algumas pessoas para trabalhar como guias. Então, essas pessoas têm um conhecimento profundo a respeito desse território, né? E o conhecimento que nós adquirimos com eles também foi repassado a elas. E aí a gente desenvolveu, né, criou esse conhecimento sobre a floresta, sobre a Jussara, né, com esse valor ambiental atrelado nesse momento. Esse período que eu estive, que eu estou trabalhando, desenvolvendo minhas pesquisas no Maracanã, mas, muito além disso, como entusiasta mesmo, eu gosto da comunidade, eu gosto do território e de todas as suas tradições, eu fui acompanhando as mudanças de cenário na paisagem da comunidade. E essa mudança ela vem advinda da perda dos jussarais. Tanto que essa perda ela tem acarretado também, tanto na questão econômica quanto na questão cultural. Está tudo atrelado. A gente pensa que não, a própria comunidade ela pode não associar isso, mas a base da comunidade é a esfera ambiental, né? E agora é que eles começaram a perceber e a se dar conta disso. Então, pode passar, querido. Eu trouxe essas imagens para ilustrar para vocês esse processo de supressão da vida, não é? Porque o elemento que caracteriza a vida desse território é a Jussara, e que tem se perdido. E muito disso por conta da devastação, como eu falei para vocês no início, por conta de um processo demográfico não organizado. Está se perdendo espaços por conta, para colocar, para inserir o programa Minha Casa Minha Vida, algumas ocupações irregulares e também indústrias, já que o território Maracanã ele se encontra ali ao lado do Distrito Industrial de São Luís. Né? Então, a inserção desses prédios, dessas casas, trouxe impactos muito fortes para essa comunidade, que tem como principal problema mesmo a diminuição dos jussarais. E aí eu comecei a pensar, nossa, a gente precisa trabalhar a educação ambiental com essas pessoas. Né? Era algo que eu já tinha percebido no trabalho com artesanato, né? Mas eu tinha que completar aquela tarefa, né, de trabalhar o design atrelado ao artesanato, mas eu disse, se eu for fazer o doutorado, se eu submeter um projeto para doutorado, vai ser com esse aspecto com o interesse de trabalhar a educação ambiental nessa comunidade. E assim eu consegui, acessei o doutorado e eu procurei novamente a comunidade, né? Pessoas que eu já conhecia, e essas pessoas me levaram ao Conselho Ambiental do Maracanã, que eu nem sabia que tinha, e fiquei muito feliz ao saber, né? E realmente é um conselho ativo. Isso me deixou muito mais feliz,
preocupados, né, estão o tempo todos ali em cima da Secretaria de Meio Ambiente para que as coisas sejam feitas. Conseguiram um plano de manejo da comunidade que freou essa inserção de prédios, né, lá no espaço. E aí, conversando com o conselho me levou às escolas, né, e aí nós conseguimos dialogar conselho, design e escolas. E aí, nisso, nós deliberamos quais eram as necessidades mais urgentes em termos de educação ambiental. E veio do conselho e trabalhar esse processo na escola, porém com a comunidade. Não é? Pode passar. E o próprio conselho, eles têm um controle a respeito de quem está pesquisando no Maracanã. Então, eles sabem quem pesquisa educação ambiental e onde está pesquisando e como está pesquisando, né? Fiquei feliz também deles terem esse, digamos, banco de dados a respeito do que está sendo desenvolvido lá. Só que me interessou trabalhar na comunidade, mas voltado para esse pensamento do biocentrismo, né, para esse cuidado aqui, que era trabalhar exatamente com a vida no centro das nossas práticas, das nossas ações, e não aquela preocupação ambiental que se diz que tem, mas de utilizar a natureza com um aspecto utilitário. Vamos conservar, vamos manter, vamos regenerar, para que a gente não perca os recursos naturais e deles a gente perca a nossa sobrevivência, né, a nossa sobrevida. Né? Mas pensar diferente, trabalhar para além disso. E, de fato, trabalhar para que a natureza ela permaneça, independente do nosso usufruto ou não. Então, foi com esse pensamento que eu me aproximei das escolas, e hoje nós estamos desenvolvendo como primeira prática, né, pensado pela comunidade, sugerido pela comunidade, trabalhar a produção de jogos pedagógicos na escola. Né? De forma que esses jogos pedagógicos, eles têm como elementos, como assuntos, temas característicos do Maracanã. Né? E isso é um trabalho que está sendo desenvolvido com a turma do curso de design. Esses alunos eles foram preparados para estar lá. Né? E como eu estou trabalhando com biocentrado, educação ambiental a partir desse pensamento biocêntrico, porém, num contexto. Né? É um trabalho situado. Então, eu preciso considerar as características desse território dentro desse processo de educação ambiental. E, além disso, como é um contexto situado, eu considero alguns princípios de formas de educação situadas, também atreladas à educação ambiental, como a educação ambiental crítica, a educação biocêntrica, no qual a gente trabalha principalmente o princípio da afetividade, que foi algo muito falado aqui ontem, e também da educação popular, porque eu preciso considerar todas as características endógenas do Maracanã dentro desse processo de educação ambiental. Né? Por isso, biocentrada. E a próxima ação que a gente pensa, né, fiquei feliz também por ser convidada a participar do conselho, é algo que é de interesse, de desejo da comunidade, que é resgatar suas trilhas ecológicas. Né? As trilhas uma foi perdida para a construção do Minha Casa Minha Vida, outra, o pessoal está depositando lixo nela, e a outra está servindo de espaço para para crimes, né? Para furtos de Jussara, para assaltos. Então, é interesse da comunidade resgatar essas trilhas, né, como forma de atrair pessoas para dentro da comunidade novamente, né, de auxiliar dentro desse processo de socialização, da cultura, de valorização da cultura e do próprio território. Então, essa é uma outra atividade dentro desse aspecto da educação ambiental que a gente pensa para lá. Gente, sintetizando, é isso, tá? E eu agradeço e vou passar aqui a palavra para a Luísa. Eu fui convidada aqui para falar um pouco sobre o meu processo de pesquisa, que acabou se tornando o meu trabalho de conclusão de curso, que teve como temática a desmaterialização do design, enfatizando principalmente a questão do sistema produto-serviço e da economia solidária. Antes de entrar para falar exatamente sobre como é que ocorreu esse processo, que foi desenvolvido com um grupo produtivo aqui do Maranhão,
mais especificamente do Paço do Lumiar, eu queria contextualizar um pouco falando o que seria essa desmaterialização do design, né? A gente vem ao longo desses 2 dias do evento falando do impacto, né, do design sobre o mundo e como é urgente a gente reduzir essa intensidade material sobre o planeta e essa possibilidade, né, essa necessidade de transformar a nossa relação com o meio, né? E que seria o papel que o design pode ter hoje na contemporaneidade. E na minha pesquisa, eu abordo essa questão da desmaterialização a partir de 2 eixos, principalmente, que seria a própria estratégia do sistema produto-serviço mesmo, que sai desse foco no produto físico, do design como produtor de artefatos físicos, para aquele que repensa, né, essas estratégias, que pensa em estratégias que venham a repensar esses processos produtivos. E o sistema produto-serviço, então, nasce a partir desse contexto, né? E o outro ponto que eu também trago na minha pesquisa é o papel do designer como mediador de processos coletivos, em que ele tem essa função de articular questões de contextos diversos. E, no caso, quando a gente trabalha com comunidade, isso está principalmente presente na forma em que a sustentabilidade ela colabora para a autonomia desses grupos produtivos, ou seja, nesse processo de se abrir para trocas com nós pesquisadores, nós designers, e de se fechar para preservação de seus próprios valores. Agora, falando especificamente sobre o meu processo de pesquisa, ele foi realizado com esse grupo produtivo que a Madesol é um grupo do Paço de Lumiar que produz artefatos em fibra de bananeira. Esse processo ele foi desenvolvido especificamente no período da pandemia. Então, algumas lacunas que já eram muito presentes em nesses grupos produtivos, como a questão da falta de acesso às políticas públicas e a dificuldade de divulgação, elas foram agravadas. Então, a partir desse contexto, a gente busca pensar outras alternativas para além do artefato físico. Um outro ponto também que é muito importante de eu trazer é que a Madesol ela é um empreendimento econômico solidário. Então, a economia solidária ela possui princípios que vão como resistência a esse processo da economia capitalista. Então, a questão da cooperação é muito presente em contraposição à ideia de competição do capitalismo. Também a questão da produção coletiva, em vez da produção individual, a questão de que os processos decisórios sempre são feitos de forma democrática, e eu observei isso muito de perto, porque eu também me envolvi com o Centro de Economia Solidária aqui do Maranhão. Então, a partir disso, eu pensei, né, como é que eu poderia... O que aconteceria se a prática de design entrasse em relação com esses outros valores que são diferentes daqueles valores presentes na produção industrial, na produção capitalista. E um outro ponto também que eu gostaria de trazer é que, durante esse processo que se desenvolveu em 2021 e 2022, eu realizei, em 2022, um intercâmbio para a UFPR, em que, por meio de um projeto da UFMA chamado PROCAD, e eu pude entrar em contato na UFPR com especialistas em sistema de produto e serviço, e eu conheci mais a fundo como sobre os métodos e ferramentas de construção desses sistemas, e o que eu percebi é que elas eram muito ainda pautadas na aplicação de kits de ferramentas padronizadas, que buscava muito voltada com esses critérios de universais, e que não, de fato, considerava o contexto social, político e a complexidade com quais o design entraria em relação durante esses processos. E quando eu retornei para São Luís, eu sentia essa necessidade de adaptar essas ferramentas para esse processo com as artesãs, principalmente buscando trazer esse processo participativo, né? Porque já é natural no NIDA que nossos processos sempre são realizados de forma participativa. Pode passar rapidinho.
E aqui eu também trago um pouco do processo com a Madesol, em que eu pude, por meio de algumas ferramentas, nós, primeiramente, nos nossos primeiros contatos, nós nos aproximamos para entender um pouco como elas entendiam as suas experiências sobre o artesanato e o processo criativo, e foi muito importante para que eu entendesse esses valores mais profundamente, principalmente na questão do que para elas, né, a produção coletiva, dentro de um empreendimento de economia solidária, possibilitou que elas entendessem suas práticas a partir de uma outra perspectiva, que muitas delas já exerciam essas práticas de forma individual, como a extensão de seus fazeres domésticos, mas elas inseridas dentro daquele meio solidário, coletivo, transformava as suas formas de perceber as suas próprias práticas. E também com a autonomia, né, essa ideia de autonomia para elas estava muito relacionada com a autoestima delas, sabe? E aí, partindo para a próxima etapa desse processo de cocriação com elas, pode passar, que foi o processo em si, o processo participativo, eu levei muito em conta também como que as nossas direções projetuais de pesquisa sintonizavam com suas próprias condições, que foi quando foi levantado por elas que elas tinham recebido um convite para dar uma oficina de fibra de bananeira em outro município, só que elas não se sentiam aptas o suficiente para dar essa oficina. Então, nós fizemos um experimento, né, de uma encenação de como é que ocorreria essa oficina na prática, e foi muito importante também porque a gente conseguiu perceber alguns aspectos que seriam importantes de vir, de se transformar, né, numa atividade produtiva. E então, como conclusão, eu trago principalmente essa questão, né, que foram aspectos que eu trouxe para a minha pesquisa de mestrado também, que é essa necessidade de engajamento com o contexto local, porque muitas vezes a gente olha para fora e não consegue enxergar toda essa potência que a gente tem aqui no nosso território. A questão também de o design precisar estar sensível ao que emerge dessas relações durante as experiências em campo, ou seja, ele conseguir captar também esses pequenos detalhes que vão desenhando os caminhos da nossa pesquisa, e da participação também, como reconhecer a habilidade de todos e o design sair dessa ideia de protagonismo, né, assumindo essas formas de conhecimento localizadas e estão presentes no nosso território. E é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui. Agora eu passo para o meu amigo Luiz. Assim como as meninas falaram, eu fiquei com a missão de falar sobre autonomia e essa imaginação de futuros, né? E que tem muito a ver com a pesquisa que eu vim fazer aqui no Maranhão. Aí eu queria falar rapidinho sobre isso. Eu fiz meu doutorado em Minas e tive a oportunidade de estar aqui. Vim muito para trabalhar por conta do NIDA, principalmente, especialmente pela figura da professora Raquel, que eu queria vivenciar essas experiências que vocês ouviram aqui, trabalhando com essas potencialidades. E aí quis o destino e o universo que eu chegasse aqui, e eu vou contar um pouco para vocês sobre isso. Pode passar, por favor. E aí isso começa primeiro por uma crítica sobre o momento que a gente vive, sobre a nossa sociedade, porque no meu doutorado eu estava pesquisando muito sobre como as relações de poder aconteciam entre os designers e as pessoas das comunidades, como que era, de fato, fazer esse trabalho participativo, como que é para o design trabalhar em cooperação com uma pessoa que, entre parênteses, não é design. Ou não é treinada, né, tecnicamente para ser design. E aí o que me instigou foi justamente isso, assim, a vir quando eu via os projetos e eu via que era de fato participativo e que tinha a relação com o outro de uma maneira muito equiparada. E aí essa crítica ela começa
a partir do processo que a gente vem falando aqui, desde os filmes que foram apresentados. Ontem a gente conversou muito sobre como a gente, enquanto sociedade, resolveu viver dentro de um processo capitalista, né? E é um processo que ele é insustentável, apesar de manter também muitas estruturas, mas ele é insustentável em tantas outras. Pode passar, por favor. E aí, dentro desse processo, a gente fica sempre nesse processo de equilíbrio, assim, né? Tipo, a gente vai pegando da natureza, vamos dizer assim, e isso vai tendo um impacto. E a gente é capaz de fazer imagens como essa, né? Que eu acho que é o exemplo maior de usurpação da natureza, que é a mineração. Que ela tira tudo e ela impacta em todo o seu entorno, em tudo. Pode passar, por favor. Muitos autores falam sobre esse processo de ação do ser humano no planeta como um processo que com esse nome aí no meio, antropoceno. O que seria isso? É justamente o contrário do que a Tayomara disse sobre biocentrismo. É a figura do ser humano no centro de todas as decisões do mundo. E aí isso acarreta em situações que, hoje, principalmente em questão climática, que a gente não tem mais como reverter. Né? Alguns autores falam sobre crise climática e agora já se fala em mudança climática, porque a crise pressupõe que você vai ter uma superação dessa crise. E a mudança não tem mais como voltar o que era antes. Então, muitos autores têm falado sobre isso, que o antropoceno é como se fosse um agente geológico sobre o mundo. Né? Assim como foram os vulcões, como foram os meteoros, a ação humana no mundo é um agente geológico que mudou a estrutura do mundo. E aí, sobre o processo de reconexão, é justamente pensar como que, enquanto sociedade, a gente pode, já que muitos cientistas dizem que não tem como voltar, mas como que a gente vai lidar com essa situação e viver com essa situação. E aí é muito dentro desse processo que o Krenak fala de assumir-se enquanto natureza, porque todo esse processo do antropocentrismo trouxe a cisão, né, de que o homem é separado da natureza, e aí a gente se sente superior e pode usar do que a natureza nos dá. E quando você começa a pensar que você é parte da natureza, você começa a ter uma outra relação com todos esses processos, né? E como vocês viram aqui, como que é diferente esse pensamento, né? Por exemplo, a experiência da Carol, né, com a questão da pimenta, o sabedoria que a pimenta tira o mofo e traz uma outra qualidade para o material, né? As questões que a Tayomara trouxe sobre educação ambiental também. A Luísa, nessa experiência dela com o Madesol, que eu acompanhei um pouco mais de perto, assim, o quanto que, socialmente, também a questão da autonomia é muito importante nesse processo, né? E esse processo de se ver como natureza te coloca em uma outra posição e você começa a pensar o mundo de uma maneira diferente. Principalmente hoje em dia, onde o sistema capitalista, né, ele tem uma propriedade que é própria dele mesmo, assim, que ele vai se moldando a partir do momento em que a gente vai vivendo enquanto sociedade. Né? Assim como na Revolução Industrial ele era de um jeito, hoje ele é de outro completamente. Né? Então, hoje a gente tem aí as inteligências artificiais que já consideram tomar os postos de trabalho do ser humano, mas aí a gente vai vendo como que a gente vai vivendo. Né? E, hoje em dia, o capitalismo ele considera muito o valor na vida das pessoas. As nossas vidas é o que tem valor para o capital hoje. Então, por isso que está a grande maioria e todo mundo meio que exausto, exaurido de trabalhar muito, porque a mais-valia hoje não vem mais do produto, mas vem das nossas vidas. Enquanto mais a gente dá de esforço e de vida, mais lucro, e isso gera do processo do capitalismo. E aí, dentro desse processo aqui que a gente viu de experiência de criação envolvendo design, como que liga, né,
essa questão do valor da vida, porque o valor da vida está justamente na utilidade criativa do ser humano. Né? A vida é fruição, né? Você deixar viver. E o processo capitalista ele tira justamente a experiência de vida que a gente tem. Então, quanto mais a gente tem sabedoria e conhecimento e criatividade para viver, ontem Maria Cecília falou uma coisa muito interessante assim, sobre os catadores de resíduos. Né? Tipo, é na escassez que eles criam e que eles têm criatividade para fazer a manutenção da vida deles. E é exatamente isso que a gente faz, cada um ao seu modo. A partir de uma força que é nossa, que é própria nossa, de invenção, de criatividade, a gente vai vivendo e criando maneiras de estar no mundo. Né? Nesse processo de cooptação da nossa criatividade e da nossa força de invenção, a nossa força de vida, a principal característica que é usurpada de nós é a nossa subjetividade. A gente deixa de perceber o mundo de uma maneira mais autônoma e mais não é bem individual, mas mais característica. Assim. Cada um tem uma maneira de ver a vida. A subjetividade é como se fosse uma camada que tem entre a gente e o mundo. Assim, né? Como eu acesso o mundo, como eu entendo como que o mundo funciona. E essa camada ela vai se desfazendo dentro desse processo do capitalismo cognitivo. Então, se buscar essa reconexão com conhecimentos ancestrais, com sabedorias populares, né, que é uma categoria também muito questionada, porque por que é popular? Porque é o outro. Não, mas a gente, enquanto academia, a gente ainda tem esses entraves que muitas vezes qualificam o outro a partir da nossa experiência. Né? Pode passar, por favor. E aí eu queria falar sobre o relato de experiência que eu tive com esse workshop, que foi em parceria com o Cressol, Unida, e a Universidade Federal do Paraná, na pessoa do professor Aguinaldo Santos, que foi com quem Luísa foi trabalhar lá no Paraná. E foi dentro da jornada de pesquisa do programa de pós-graduação do design, ano passado. E esse workshop aconteceu lá na unidade do Cressol, que é ali na Praia Grande, no prédio da Casa do Maranhão, só que do outro lado. Assim. E aí, por que eu coloquei isso, imaginar futuros? Porque é exatamente o exercício que a gente fez nesses dias. Foram 2 dias de workshop. E 2 dias não, na verdade, um dia inteiro, né? Foi manhã e tarde, aí por isso tem a impressão de 2 dias. E toda a estrutura do workshop foi pensada justamente nessa forma de reconexão, de entender que o conhecimento que essas pessoas tinham era tão importante quanto o conhecimento que a gente também estava levando para eles. Então, a todo momento, eles foram acionados para falar sobre os seus conhecimentos e foram considerados em seu conhecimento. Isso já mostra uma quebra de relação de poder muito forte, porque há uma horizontalização dos processos de design, assim, que não é muito comum, normalmente, nesse tipo de parceria. E ali, a maioria deles, quase todos, são produtores artesanais, então tem pessoas que produzem o artesanato em si, mas também tem pessoas que produzem produtos alimentícios, como mel, geleia e vários outros produtos. E então, nesse primeiro momento aqui, eles foram ouvidos, assim, e eles falaram das dificuldades deles, aquilo que eles entendiam como sendo problemas que eles precisavam criar uma solução. E aí eles fizeram uma lista e eles escolheram aqueles que eles consideravam que eram mais importantes, mais prioritários para eles. Pode passar. E aí, nesse segundo momento, foi formada essas mesas, assim, quase uma mesa de negociação, porque é bem isso mesmo. Porque a todo momento a gente tinha preparado alguns exemplos de possibilidades de trabalho com eles, dentro dessa perspectiva que a Luísa trabalhou no Madesol de sistema produto-serviço.
Então, nessa ideia de sair da produção do produto e ir mais para uma linha de trabalho que ligava ao serviço, né, a possibilidade de oferecer algo que está mais no conhecimento, no saber, do que mesmo na questão material do produto. E aí a gente tinha feito alguns exemplos e fomos apresentando para eles, e eles eles classificavam. Tem uma linha ali no meio que dá para ver. Aí, em uma ponta da mesa era o que eles consideravam melhor, ou que eles achavam que fazia mais sentido para eles ali. E aí foi interessante que eles começaram a sugerir. Aí, se a gente pegasse esse exemplo aqui e colocasse tal questão, ou então se a gente tirasse e colocasse uma outra coisa referente a isso. Então, aí, de fato, a gente foi construindo esse conhecimento juntos. Pode passar. E dentro desse processo de imaginar essas soluções e esse futuro, aí, de fato, foi um exercício mesmo de imaginação, assim, né, de uma narrativa que foi colocado para eles uma possibilidade de uma manchete de jornal com o trabalho deles daqui a 5 ou 10 anos, do que eles estariam fazendo desse tempo. E aí eles tinham que imaginar o que eles gostariam de estar fazendo daqui a 5 ou 10 anos. E aí ali a gente foi fazendo esse layout aí desse jornal, ao mesmo tempo que eles davam as sugestões de manchete, de texto da matéria, e o que eles queriam estar fazendo, né? Então é um exercício de prefiguração desse futuro, trazendo já, não é só você imaginar o que eu poderia fazer, mas trazendo já para a realidade o que eu quero fazer, mas eu começo a fazer aquilo que eu quero agora, nesse momento, pensando no agora. E aí foram colocados nesse varal, e também eles classificavam aquelas chamadas que eles achavam mais interessantes ou que faziam mais sentido. Pode passar. E depois desse processo de imaginação e dentro dessa perspectiva de prefiguração, a gente começou a projetar esse futuro através de uma ferramenta que é de storytelling, né? de trazer a encenação mesmo para dentro desse projeto, dessa solução ou dessa possibilidade de futuro. E aqui, deixa eu só lembrar aqui. Ah, tá. Esse primeiro aqui é o segundo também. Foram o grupo que fazia a produção de mel, eles já tinham a vontade de oferecer um serviço de vivência no espaço que eles têm para a produção do mel. Mas eles não sabiam muito bem como fazer isso. E aí, dessa oficina, a gente foi construindo essa ideia deles, e aqui eles foram tangibilizando, né, trazendo à vida essa ideia. E aí, usando esses recortes, essas coisas. Pode passar. E a próxima etapa foi a etapa de encenação desse serviço. Eles construíram todo o cenário, né, toda a ideia que eles tinham lá na frente, para daqui a 5, 10 anos, eles estavam ali em cima da mesa que eles construíram. Eles trouxeram à vida, né, essa ideia. E aí eles começaram a fazer essa encenação do como que seria esse passeio dentro dessa propriedade, quais as possibilidades que esse passeio teria. Eu poderia banhar no rio, ou então eu poderia, se você não quiser banhar no rio, você pode ficar aqui experimentando mel. E aí, ao mesmo tempo que eles foram construindo serviços e possibilidades de ação para o outro, eles também foram entendendo produtos que eles poderiam incrementar nesse serviço. Então, teve esses dois lados, assim. E aqui, no final, foi gravado um vídeo, mas eu não consegui resgatar esse vídeo para passar aqui. Bom, pode passar. Acho que o que fica de experiência dessa vivência de pesquisa é como essa mudança de chave, de pensamento, de colocar a vida no centro da pesquisa, como que ela faz a vida realmente fruir, né? Andar e criar caminhos que, muitas vezes, o nosso pensamento, que é mais dentro da academia cartesiano, ele não nos dá possibilidade. Então, quando você inclui o outro, e o outro traz o conhecimento dele, e esse conhecimento
absorvido e considerado como relevante, né? Porque a vivência e a experiência daquela pessoa ali, ela sabe muito mais do que eu, assim como o Carol falou, né? Eles sabiam muito mais sobre a semente da Jussara do que ela foi aprendendo. Então, essa mudança de chave faz com que todo o processo de estruturação do processo do design se modifique. E eu acredito, assim como o Escobar fala que o design cria mundos e os mundos criam a gente, projetam a gente também, eu acredito muito nisso, de que o outro, que é, né, não um pesquisador da academia, mas ele sabe mais sobre a vida dele do que a gente. A gente não pode chegar achando que a gente sabe tudo sobre ele, né? E aí ele que vai trazer e vai criar aquilo que ele considera melhor para ele. A gente só precisa, como a Luísa falou, saber mediar esse processo e lidar com também essas questões. Então é um pouco sobre isso. Aí estão os contatos do NIDA, o Instagram, o e-mail. Quem tiver interesse de conversar mais sobre as pesquisas, sobre os processos que a gente realiza lá, é só entrar em contato. Então, essa é não uma pequena mostra, mas uma grande mostra do que a gente tem feito lá no NIDA. Temos outras pesquisas em andamento. É muito, assim, é gratificante. Eu fico emocionada de ver todo mundo junto assim, quando eu estava ali de boca aberta escutando vocês. De ver a potência quando a gente se coloca a pesquisar, aberto, né, a novos processos, abertos ao outro, abertos a esses fluxos de vida que vão nos atravessando, que nós somos atravessados por eles o tempo todo, né? Quando a gente está em campo, quando a gente está lidando assim com o outro face a face, né? De corpo inteiro. Acho que a gente tem, vou falar brevemente de um outro projeto que a gente tem, se chama Corpo Design. Ele terminou uma primeira etapa, a gente já está pensando numa segunda, quem sabe ano que vem, em que nós fomos treinados, né, para uma certa postura de trabalho de campo, uma certa postura epistemológica, né, que condiciona o nosso corpo, que condiciona a nossa escrita de uma forma muito dura, né? A ciência positivista ela é muito dura. E o nosso corpo é um corpo colonizado. Esses corpos que estão aí mexendo com a Jussara, que estão aí na mata, que estão aí fazendo artesanato, eles não são, né? E aí eu lanço mão mais uma vez, do Nego Bispo, que é um autor que tem me influenciado muito meu pensamento nesse momento, né? Ele fala que ele não é decolonial, que ele é contracolonial, né? Porque ele nunca foi colonizado. Então, essa perspectiva da gente desconstruir esse corpo colonizado faz parte para a gente ir para campo aberto, para que a gente possa, naquele momento ali, a gente dança com o outro, né? E a biodança, que é um sistema biocêntrico de desenvolvimento humano, ela ajudou a gente, né? Eu acho que só a Tayomara não pôde participar mais de perto, mas Luiz, Luísa, Carol, tantos outros aqui participaram, né? Rafael. Então, a gente também vem pensando essa desconstrução do nosso próprio corpo colonial para a pesquisa, em uma participação que a gente vem chamando de radical, que não é a participação de responder questionário, não é a participação de fazer um grupo focal, mas é a participação da mão na massa, do pé no chão, né, de estar lá vivenciando o saber do outro, né, e trocando, né, levando o nosso conhecimento, porque é uma troca de fato. Inês participou do Corpo Design, né, tá lá em cima também. Então é isso, eu vou abrir ao público, dizer que eu estou muito feliz, orgulhosa de escutar vocês falando. E perguntas, questões, comentários, ficou na mão de vocês agora. A gente tem mais ou menos 1 hora ainda, mas eu não vou usar 1 hora, porque a gente tem ali uma apresentação de caixeiras, que vai ser ótimo para a gente também. Então, vamos ficar em meia hora para a gente aproveitar lá embaixo também. Eu queria entender mais um pouco sobre a sua pesquisa. Eu não estou recordando seu nome.
Mas eu achei interessante essa proposta de desenvolver uma pesquisa através de fibra e essa parte antropológica junto com o designer. É uma visão que eu estou tendo agora, que eu entrei meio de supetão no meio, assim, e aí estou tendo entendimento agora dos resíduos do manuseio das fibras, e aí é um mundo de pesquisa. E aí entender essa parte antropológica por trás de tudo é um meio interessante, sabe? E aí eu peguei isso bem no início, e aí eu queria entender um pouco da sua pesquisa, que é um pouco da visão do que eu estou passando agora. Estou tendo projeto na faculdade, e eu tenho que projetar algo, sabe, de papel, e eu estou pensando numa forma de usar uma mistura de fibra para propor algo diferente, assim, com algo até como se fosse um vaso de planta, e aí casou um pouco a ideia. Aí eu queria... Kaique, a minha pesquisa, eu lembro até no dia da minha banca, que a professora, ela comentou assim, meu Deus, quando eu comecei a olhar a tua pesquisa, eu não sabia como é que tu ia juntar tudo isso, mas tu conseguiu. Porque toda pesquisa tem que ter uma ferramenta de contato, né, com o, entre aspas, o pesquisado, que a gente não usa esse termo na pesquisa participativa, né? Ele é um co-pesquisador. Então, a minha ferramenta, entre aspas, foi uma abordagem filosófica. Então, a gente, através dos textos, a gente faz uma leitura e tem algumas coisas que a gente passa a ver e a implementar nesse contato. O deixar fluir, né? O respeito a esse conhecimento que só eles têm, né, de inserir esse conhecimento dentro daquelas etapas de pesquisa. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu ia lá e ele dizia, olha, coloca a mão aqui essa parte que está quente do adubo, que era onde estava decompondo, né? E aí eu sempre trazia um saco, e tinha um saco que eu levei de carocinho de jussara, que eu levei em 2019. Quando eu abri em 2020, estava cheio de jussarinha nascendo, né? Então, foi um experimento que a gente iniciou com essa troca, mas quando eu fui colocar a mão na massa, eu não podia estar com eles, que eu não sei se tu pegou essa parte. Então, eu iniciei esse processo só mais com a colaboração deles. Ele falou assim, olha, tu pode usar como a liga do material, né, que no teu caso é papel, tu pode usar cola branca ou procurar outra coisa. Eu usei amido de milho, a maisena, né? Então, só que eu fui para o laboratório da UFMA preparar esse amido de milho com a orientação de pesquisas de química, com os pesquisadores de química da UFMA, sabe? Então, foi uma junção de muitos conhecimentos para gerar um compósito. E tanto é que as plaquinhas, tem algumas placas que têm um aspecto assim meio como se fosse melecado, assim, como se fosse uma gosminha, sabe? Mas não que a gente pegue e ela solte, porque ela meio que brilha, né? Por causa desse material mais liguento. Então, eu fui levando em consideração, mas eu fui percebendo também, porque eu ia colocando, misturando esses materiais, eu passei alguns materiais na peneira, em alguns números de peneira na UFMA. Então, de repente, tu poderia trabalhar, não sei, já estou dando uma sugestão, com alguém que já faça esse trabalho artesanal com papel, ter um contato com eles, saber como é essa experiência deles e trabalhar em casa já pegando esse papel e picando, né? Ir numa gráfica, pegar resto de papel, é arquitetura? É design? Então, vai numa gráfica que tem plotagem, né? Se for papel branco, tem muito resto de papel que eles não usam. E aí tu pode começar a tentar cortar, picotar. Na internet também a gente olha algumas coisas, né? Te ajudei? Eu falei tanto. E o filósofo que eu acredito que todos nós utilizamos aqui foi o Tim Ingold, e ele fala de várias coisas dessa construção de conhecimentos de muita gente junta. Acompanhei os 3 dias desse evento aqui no Centro Cultural, e eu queria pedir ao Biratã que transmita ao querido Gabriel
uma sensação assim absoluta da importância que esse centro tem no fomento da pesquisa em design, e, enfim, que foi o que eu pude ver aqui nos 3 dias que eu estive. Eu realmente acho que a qualidade do evento que a gente está realizando é uma qualidade que se deve, evidentemente, à participação de cada um de vocês, à coordenação da professora Raquel, e que é fundamental a nossa compreensão. Né? Alguns de vocês talvez assistiram a minha fala lá na universidade hoje, no período da tarde. É fundamental a nossa compreensão sobre o papel que esse território brasileiro desempenha para o Brasil e para o mundo. Tá? Sobre a folha de bananeira, né, Luísa? Eu acabei de passar à professora Raquel uma exposição que está acontecendo no Museu de Arte na cidade de Toronto, onde uma artista local lá ela está apresentando um trabalho sobre folha de bananeira, e onde um dos aspectos que está sendo levantado é também o poder curativo da folha de bananeira. Né? Então, essa situação é uma situação que hoje interessa ao mundo. Tá? Nós chegamos num ponto de esgotamento de vários princípios, de falências, em situação quase de cascata, né? Nesse mundo de processos, enfim, e que há, sim, uma esperança depositada sobre essa região do planeta na qual vocês se encontram. Então, assim, me parece, o evento de alto nível que se encerra agora, ele traz essa discreta esperança de que algo pode ser feito e que o design é um protagonista desse algo. Tá? O Luiz fala em cenários futuros e ele menciona algo que está muito presente na minha pesquisa, que é o exame da capacidade de resistência das populações vulneráveis. Mas, mais do que isso, é a capacidade do ser humano de se adaptar integralmente ao meio, tá? No sentido de preservar a vida. Que são os exemplos que vocês 4 hoje mostraram. Tá? Cada qual na sua circunstância, cada qual na sua biografia, porque cada ser humano envolvido nesses processos tem uma biografia diferente, tem uma história que precisa ser integrada e respeitada, e a partir dela que ele consegue se adaptar e resistir. Tá? Então, o meu contentamento assim absoluto de estar aqui, o meu orgulho de ter formado o Gabriel, e que o Gabriel está aqui multiplicando a esperança de muitos de nós que estivemos juntos lá naquela fria cidade de São Paulo. Realmente, vocês estão de parabéns, Ubiratã, pela execução magistral desse evento. Parabéns. A Tayomara está pesquisando em Minas, né, Tayom? E Luísa foi para a Federal do Paraná, ter a experiência dela. E como é que é essa discussão, essa interação? Como é que eles reagem quando vocês apresentam o outro, o objeto de pesquisa de vocês, não como objeto de pesquisa, mas como co-pesquisador junto com vocês? Como é que está sendo esse processo? Marcela, eu posso dizer que não é um trabalho fácil, né? Porque são outros olhares, né? É outro contexto, e de início a gente percebe que tem um choque, não é? Eles tentam entender, né? Mas, como eu falei, por exemplo, a cabeça de um mineiro, né? De tudo que ele vivencia, nossa, é muito diferente do que a gente vivencia e pratica aqui.
E como a Raquel costuma sempre falar, é um trabalho de formiguinha mesmo, tentar colocar mostrar que é possível fazer. E eu estava comentando agora há pouco com a Raquel que a gente prova mostrando os resultados, de que realmente é possível, de você trazer o outro para a pesquisa, de que o pensamento o conhecer, o saber desse outro é tão fundamental quanto o nosso, né, dos valores imbuídos dentro dessas relações. Então, a gente só consegue provar se mostrando os resultados, de fato. Mas que não é fácil, porque tem todo aquele rigor acadêmico que a gente conhece, o rigor científico, não é? A gente é cerceado com a escrita. Por que você não está colocando o design, você está colocando a design e não o design? Né? Tem essas questões, mas é um trabalho do dia a dia, devagarinho. Não é assim, é assado, não é grupo, não é encontro, é grupo focal, e aí a gente vai tentando, não, dá para se fazer no encontro, dá sim para conversar, para saber o que o outro está fazendo, caminhando com ele dentro do mato, da floresta, catando semente, né? Dá sim para a gente chegar a um consenso ali, mas é um trabalho diário, e tentando mostrar resultado, até a pessoa, realmente você conseguir me provar que isso é possível, né? E tornar isso crível para eles. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência que eu tive lá no UFPR. Foi bem curta a minha vivência lá, foi só de 2 meses, mas o que eu passei, assim, é que eu me coloquei como bem aberta com o que eu estava escutando, o que eu estava aprendendo. Eu sabia que depois eu ia voltar, ia adaptar ainda tudo aquilo para a realidade aqui do Maranhão. Mas, assim, eu agradeço também a Unida, porque eu já tinha repertório, eu já tinha um olhar crítico sobre aquilo que eu estava absorvendo, então eu não absorvi aquilo passivamente também. Eu pensei, eu questionava também, né? Aquilo eu vou aprender essas ferramentas, mas quando eu voltar para o Maranhão, eu vou estar aberta com aquilo que a comunidade, né, como a DESOL, vai me oferecer também. E como aquelas ferramentas e todos esses métodos eles vão ser construídos conjuntamente com elas. Então, é isso. Eu acho que tem 2 lados. Assim, tem um lado prático da pesquisa, que é esse de que você mostra resultado e você aí mostra que para os seus pares que é possível ter resultado a partir de uma co-pesquisa, né, que o outro ele não é um objeto, mas ele é co-pesquisador junto com você. Mas tem um lado que eu acho que a gente ainda precisa avançar muito, que é o lado vou colocar como uma teoria, mas seria o lado mais voltado para a escrita acadêmica, e a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de aprovar um projeto numa revista científica, porque os pareceristas eles não entendem aquilo que a gente fala, né? Mas aí a gente age de uma forma ativa diante disso também, né? Então aí o parecer volta-se falando, isso daí não é pesquisa, isso daí não é... Mas aí o que a gente faz? A gente entende que a gente começou também a subverter também, né? Porque aí o que eles consideram como sendo principal? É a metodologia? É a estruturação do artigo? Então vamos pegar e vamos fazer um artigo estruturado, com uma metodologia bem clara, para que eles possam entender isso. E vamos dizer, o desenvolvimento, a gente entra mais dentro desses âmbitos que é mais ligado a uma prática mesmo de pesquisa. E aí, depois que a gente começou a fazer isso, né, Raquel, a gente começou a ter uns resultados melhores. Ainda tem alguns entraves, assim, né? Porque quando vai falar de pesquisa qualitativa, assim, as pessoas também têm dificuldades, assim, principalmente quando a gente vai falar sobre design e antropologia também. Mas eu acho que tem esses 2 lados, mas tem sido possível desenvolver, assim. É difícil, mas igual a Zita falou, é trabalho de formiguinha, a gente vai aos poucos e vai conseguindo. Mais alguma questão, gente, sobre essa prática, vivência acadêmica? Eu acho que tem uma
um registro aqui nessas falas, que é o que eu sempre falo, é um trabalho de formiguinha. Né? Quando a gente se propõe a fazer algo diferente, o status, né, aquilo que está na ordem do dia, estranha. Existe um estranhamento. Né? Então, a gente tem que... Uma coisa que eu falo, a gente tem que explicar 2 vezes mais o que a gente está fazendo. Então, é trabalhoso, né? Explicar 2 vezes aquilo que poderia ser resumido, mas é esse tipo de resultado, né, que a gente chega, e é gratificante quando a gente vê, por exemplo, né, uma questão que a Carol não falou, que ela, assim, que é o que vem, o que está por vir depois disso tudo aqui. Por exemplo, a Carol falou do mofo, né, do cachepô, da plaquinha, e botou a pimenta e sarou o mofo e tudo mais, e resolveu. Mas quando a Carol mostrou para Edmilson o mofo, que a gente estava achando um problema horroroso, ele falou assim, isso é ótimo para a planta já vai morar ali e comer ali. Né? Então, é para a gente se abrir mesmo a essas outras óticas, essas visões de mundo, né? Essa possibilidade realmente de se fazer design com outros, e esses outros não são os outros humanos, né? São as outras vidas. Eu acho que aí sim a gente tem uma chave muito importante de aprender, né, com o fungo, aprender com a terra. Já a gente vai ter a pesquisa linda da Gabi, né, com os pigmentos de terra, e a gente tem outros insights tão grandes também. Então, acho que é essa abertura. E isso é ser natureza, como o Luiz trouxe a fala do Krenak. Né? É esse ser natureza, essa entrega para o planeta. É a gente pesquisa com o planeta. Acho que é essa síntese do que a gente está querendo. Mais alguma questão, gente? Aproveita, então, aqui. Ó. Quando eu entrei na graduação em design, era uma mentalidade assim bem adolescente, de design como cinema, quadrinhos, não sei o que, era uma coisa muito fora da realidade, né? Porque é o que cerca a gente. E nesse processo com Raquel, a gente sempre trabalhou com comunidades, e isso vai abrindo nossa mente de uma forma assim que a gente nem consegue imaginar. A minha monografia foi sobre design anthropology. E eu fiz a revisão sistemática de literatura para entender o que era o design anthropology, que a gente estava começando a entender naquela época. E eu queria muito chegar na parte prática, né? E os professores diziam, Marcelo, isso é um TCC, não é uma dissertação de mestrado. E eu não tive a oportunidade de ver a parte prática, porque foi quando eu saí, mas foi quando o UNIDA, o Iconografias, virou núcleo. E, para mim, hoje, assim, mesmo acompanhando a distância, já era lindo. E ter a oportunidade hoje de ver isso compilado bem aqui diante dos meus olhos é muito emocionante. Então, Raquel falou agora há pouco, o que está por vir? Para mim, isso aqui é um negócio que já é o está por vir, bem diante dos meus olhos. Né? Então, é isso, o trabalho de vocês é incrível, gente. Eu espero que, sei lá, eu não sei nem expressar, eu só estou emocionada, vocês são maravilhosos. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, agradecer a essa linda composição aqui, que fico muito feliz de ver a maturidade de vocês falando. Assim, estava ali sentadinha e falei, gente, que lindo de ver. Orgulho puro. Agradecer mais uma vez ao Centro Cultural Vale Maranhão, aqui na pessoa do Biratã. Agradecer ao Gabriel, não está presente. A toda a equipe técnica, né, os tradutores de Libras que nos acompanharam, a equipe do som, da produção. E até a próxima. Aguardo vocês lá no NIDA, quem quiser conversar, saber mais. A gente está por aí. Obrigada, gente. Boa noite.